Pois é, primeiro eu acho essa questão fundamental. Eu tenho sempre por mim a ideia de tentar não entrar nas motivações dos vários agentes políticos, né? O que é chamado de psicologismo. Não dá para saber as motivações do ponto de vista científico, não dá para comprovar. Agora, eu como ser humano tenho uma sensação, uma percepção. Se eu tivesse que apostar, apostaria que não é genuíno. Mas, repito, como falei já no outro dia, acho que semana passada, se for na direção certa, pelos motivos certos ou pelos motivos errados, que bom que seja assim, né? Claro, sempre ficando com um bom nível de ceticismo, mas ele está indo na direção certa, então tá ok. Por enquanto, sem torcer pelas pessoas, etc. E essa questão, além dele, de forma geral, Meta, Google, Apple, e ainda mais, obviamente, X, Twitter, com Elon Musk, que está dentro do governo mesmo, a liberdade de expressão é realmente algo, uma das pautas mais importantes, né? Uma das mudanças mais importantes. Primeiro, eu diria, essa revolução do bom senso comum, primeiro eu diria assim, finalmente, né, passou da hora, demorou, mas também, gente, né, que, que cansaço que vai ser, quanta energia que vai ser gasta para simplesmente voltar ao que deveria ser o normal, ao que nunca deveria ter mudado, ao que até poucos anos atrás nós dávamos por garantido no Ocidente, a liberdade de expressão, que talvez é uma das mais básicas liberdades. E, infelizmente, temos que gastar energia, colocar todas essas pessoas até dentro do governo, fazer acordos políticos, econômicos com as empresas de redes sociais, de internet, etc., para voltar ao normal. Mas, ok, vamos celebrar, etc. Isso me permite um outro gancho com a questão que estávamos falando antes, porque isso demonstra que essa vez, de novo, ele veio com bem mais força. Porque antes, como foi muito bem lembrado pelo Leandro, ele tinha, inclusive, grande parte deste mundo contra. Hoje, que seja genuíno ou não, mas estão do lado dele. A presença deles é claramente isso, mostra isso. Os movimentos das últimas semanas de Zuckerberg, financiamentos, etc., mostram as entrevistas que deram, as mudanças nas políticas internas que fizeram, que estão fazendo, estão planejando, mostram exatamente isso, né? Este novo alinhamento e este poder a mais que eles acabam reconhecendo em Trump. E isso nos leva a um terceiro nível, Renato, que eu acho que é a questão mais importante. A questão mais importante dessa nova presidência de Trump, a meu ver, é que hoje existe um eixo internacional do lado dele bem mais poderoso, que sequer existia 8 anos atrás, que não existia de fato. E quer dizer o quê? Dando nome aos bois. Elon Musk, Milley, Meloni, na Itália, e outros players internacionais importantes, outros grandes magnatas, como ali vocês estão vendo, da Google, da Bezos, quem genuinamente, quem menos, etc. Mas o que eu quero dizer? Hoje ele tem mais aliados, né, o mesmo Bolsonaro, etc. Hoje ele tem mais aliados. O surgimento da direita na Europa, no Ocidente, mostra isso. A meu ver, o que isso pode significar. A mesma mídia, se vocês notarem, por exemplo, teve que admitir, até a mídia de esquerda teve que admitir que a trégua que foi feita, o cessar-fogo que foi feito recentemente em Israel é devido a ele, foi mérito dele, né? E admitiram. Se você se lembrar ao contrário, de 8 anos atrás, logo que ele assumiu, o que a mídia falava, agora vai ser a Terceira Guerra Mundial. Então hoje, até quem é mais hostil está tendo que dar o braço a torcer, tendo que admitir. Isso demonstra que ele está bem mais preparado e tem uma aliança internacional. A meu ver, no médio e longo prazo, o que isso pode significar? Um surgimento, um se consolidar da direita ocidental, internacional, que veio para ficar. Tudo isso possibilitado, claro, pelas redes sociais, que deram voz a milhões de pessoas que antes não eram escutadas, que tiraram poder das elites que estavam aparelhadas e que fizeram surgir o fenômeno Milley, o fenômeno Elon Musk, o fenômeno Trump, Meloni e outros, etc. Talvez no médio e longo prazo podemos ver uma mudança na hegemonia cultural, inclusive. Tá? Depois isso pode ser liderado por Trump ou não, outras figuras específicas, mas um movimento no mundo das ideias que pode ser mais importante do que o movimento político e das pessoas específicas.